Olá, seja bem-vindo aqui na nossa aula 2 sobre responsabilidade do presidente da República. Espero que você esteja gostando aqui desse módulo sobre o poder executivo. O objetivo da aula é identificar e compreender as garantias constitucionais e também os crimes de responsabilidade do presidente da República que estão previstos lá no artigo 76 até o artigo 91 da Constituição Federal. Vamos começar aqui pelas garantias do presidente da República. Então, as garantias constitucionais abrangem o presidente da República tanto quanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E aqui é importante você saber que existe essa diferença, porque elas estão misturadas. Então, é a doutrina que vai fazer essa diferenciação com a ajuda ali da Constituição Federal. Então, é uma interpretação relativamente difícil de fazer. Então, vamos lá. Como chefe de Estado, o presidente da República tem as seguintes garantias constitucionais. A primeira delas, irresponsabilidade penal relativa temporária ou imunidade formal relativa em relação ao processo penal. Essa é uma garantia constitucional lá do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Significa que o presidente da República possui uma blindagem muito especial que vai além do foro privilegiado. Durante o seu mandato, ele somente pode ser julgado de duas formas. A primeira, por crimes de responsabilidade em processo de impeachment. Está previsto lá na Lei número 1079 de 1950. Essa lei é uma lei muito importante e muita gente desconhece essa lei. É a lei do impeachment. Lembrando que lei do impeachment abrange somente o chefe do executivo, portanto, presidente da República e aí, por simetria, governadores e prefeitos. Ela não atinge parlamentares. Observe isso. Então, são crimes de responsabilidades previstos em lei que o presidente da República comete durante o exercício das suas funções como presidente. Exemplo, não cumprir a lei do orçamento é crime de responsabilidade, pode resultar em impeachment. Quem julga é o Congresso Nacional em julgamento presidido pelo STF. Atenção, quem julga é o Congresso, mas quem preside é o STF. A decisão tem que ser por maioria absoluta. O afastamento tem que ser por maioria absoluta. E por crimes comuns, aí a ação deve ser proposta, olha só, começa a ficar diferente. A ação é proposta pelo STF apenas quando o crime tiver relação com o exercício da presidência. Então, como assim? Receber propina, por exemplo, ele é um crime comum que tem a ver com a presidência da República. Não é um crime de responsabilidade, ou seja, não é um crime ali que vai como ele responsável pela uma gestão, pelo um orçamento. É apenas um crime comum, mas que tem a ver com o vínculo com o presidente da República. Mas, mesmo assim, olha só, o STF depende de autorização do Congresso. Essa autorização por maioria absoluta para poder processar e julgar o presidente da República. Então vamos entender o seguinte, mas afinal, o que são crimes de responsabilidade do presidente da República e o que se entende por crimes comuns do presidente da República? Então vamos ver, isso é importante. Os crimes de responsabilidade estão previstos no artigo 85 da Constituição Federal e detalhados lá na Lei
né, que é a Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment. Essa lei do impeachment, ela continua valendo. Embora ela seja antes da Constituição Federal, o que acontece quando uma lei muito importante, ela foi, né, promulgada antes da Constituição Federal, e se ela está de acordo com a Constituição Federal, se ela vem complementar a Constituição, aí ela passa a valer como status de lei complementar, que é o caso aqui. E esses crimes dizem respeito aos crimes praticados pelo presidente da República contra a Constituição Federal. Então aqui tem o primeiro deles, contra a existência da União. Um exemplo, a União, ela tem segredos. Então, revelar segredos militares aos estrangeiros. Então, você, presidente, se ele fizer isso, ele está atentando contra o país, contra a União. Outra coisa, crimes, né, de livre exercício do poder legislativo. Então, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Um exemplo, tentar dissolver o Congresso Nacional. É um crime contra o livre exercício do Legislativo. Terceiro, o exercício dos direitos políticos, ou seja, atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e coletivos. Por exemplo, incitar militares à desobediência à lei, ou infração à disciplina. Então, incitar militares contra a disciplina militar. O artigo 7º, inciso 7º da Constituição trata de... o artigo 7º, inciso 7º da Lei 1079 de 50 trata disso. Crimes contra a segurança interna do país, crimes contra a probidade na administração, crimes contra a lei orçamentária, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, aqui nós temos esse rol aqui que tratam desses crimes de responsabilidade do presidente da República. E os crimes comuns, segundo o STF, são todos os crimes, são todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos demais delitos eleitorais. Então, alcançando até mesmo o crime contra a vida e também as próprias contravenções penais. Então, crime contra a vida também é crime comum. O presidente da República, como chefe de Estado, ainda tem a imunidade formal relativa em relação à prisão, que está lá no artigo 86, no parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Significa, gente, que o presidente da República não pode ser preso em flagrante ou em prisão preventiva ou temporária. Agora, gente, vamos ver as garantias constitucionais do presidente da República como chefe de governo. Então, como chefe de governo, o presidente da República tem as seguintes garantias constitucionais. Primeiro, prerrogativo de fórum no STF nos crimes comuns. A previsão aí é lá do artigo 102, inciso 1, letra B, da Constituição Federal, que estabelece, compete ao STF processar e julgar originariamente o presidente da República nos crimes, nas infrações penais comuns. A decisão deverá ser feita a denúncia, né, deverá ser feita pelo Procurador-Geral da República, se a ação for penal pública. As penalidades são as da legislação penal e a suspensão dos direitos políticos. Agora temos ainda a prerrogativa, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em relação ao artigo 86. Aqui, gente, vai uma diferença aqui para você entender. Então, nós temos aqui, primeiro,
o julgamento em relação ao STF. Agora vamos ver quais são as situações em que a Câmara dos Deputados e do Senado, qual é a participação dessas instâncias, em relação aos crimes comuns do presidente da República. Então, temos lá isso específico no artigo 86 também. Então, diz o seguinte: a Câmara dos Deputados pode admitir a acusação de crimes comuns contra o presidente da República por maioria de 2/3. Então, tem que haver essa maioria para que se possa ter o julgamento perante o STF. Então, aqui no caso, essa regra precisa ser respeitada. Não é maioria simples, é maioria da Câmara dos Deputados, maioria de 2/3. Não é de 3/5, de 2/3. Nesse caso, o julgamento será perante o STF. A denúncia, gente, aqui é uma outra coisa que é importante também. A denúncia também será feita pelo Procurador-Geral da República. Então, aí é importante destacar que o Procurador-Geral da República tem essa função também. Mas se o crime for de responsabilidade, o julgamento será perante o Senado Federal com a presidência do STF. E a denúncia poderá ser feita por qualquer cidadão perante a Câmara dos Deputados, com base no direito de petição que está lá no artigo 5º, o inciso 34, letra A da Constituição Federal. E também dos artigos 14 e 16 da Lei 1079. Agora, atenção, essa denúncia aqui de qualquer cidadão exige firma reconhecida na denúncia para o cidadão comum. Está específico lá no artigo 16 da Lei 1079 de 1950. Aqui, gente, as penas do processo político perante o Senado Federal são perda do cargo, o presidente perde o cargo e fica impedido do exercício da função pública por 8 anos. Essa é a regra lá do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Então, fique atento aqui, gente, é cheio de detalhe. Então, em relação aqui à Câmara dos Deputados, aqui nós estamos falando em relação ao presidente da República como chefe de governo. Em relação à Câmara dos Deputados, se atente a isso. A Câmara dos Deputados pode admitir a acusação por crime comum contra o presidente da República por maioria absoluta, ou seja, por maioria de 2/3. E aí você tem, no caso, o julgamento perante o STF, a denúncia poderá ser feita pelo Procurador-Geral da República, mas aí, gente, fique atento. Nós estamos falando de crime comum como chefe de governo. Mas se o crime for de responsabilidade, qualquer cidadão pode fazer essa denúncia. Então fique atento, no crime comum, como chefe de governo, aí nós temos o julgamento perante o STF, quem faz a denúncia, Procurador-Geral da República. Se for crimes, então é da seguinte forma, o Procurador-Geral da República, ele vai lá e faz a denúncia. O julgamento vai ser perante o STF, mas precisa da autorização da Câmara dos Deputados. Se o presidente tiver maioria no Congresso, ele consegue barrar esse processo aí mesmo, essa denúncia aí mesmo. Então, por isso que o jogo político de maioria da Câmara dos Deputados é muito importante para o presidente da República, porque senão ele pode sofrer impeachment se ele não tiver essa base aliada para garantir que ele permaneça no poder. Agora, em relação a crime de responsabilidade, por exemplo, se o presidente da República não está cumprindo o orçamento, por exemplo, se ele está sendo irresponsável em relação a uma coisa pública, aí o que acontece? Qualquer cidadão pode fazer isso. E aí as penas são de perda de mandato e ele também fica inelegível por 8 anos. Caso o STF receba a denúncia ou queixa por crime comum,
o presidente ficará suspenso das suas funções por 180 dias. Já nos crimes de responsabilidade, o afastamento será após a instauração do processo pelo Senado Federal, também por 180 dias. Mas atenção aqui, se decorridos o prazo de 180 dias, o julgamento do presidente da República retorna às suas funções. O julgamento continua normalmente, só cessa o afastamento. Então, fique atento a isso, né? Se decorridos o prazo de 180 dias o julgamento não for concluído, o presidente volta. Continua o julgamento, mas o afastamento acaba. Quando acaba o mandato, o ex-presidente responderá normalmente por crimes comuns. Outra coisa, porque aí acaba o foro privilegiado, né? Acaba essa proteção, essa imunidade. Aí ele vai ser processado normalmente. Outra coisa, a prescrição de crime é suspensa durante o mandato. Não seria justo se durante o mandato continuasse correndo o prazo de prescrição. Então, a prescrição do crime é suspensa durante o mandato, só começa a correr depois. Vamos ver agora em relação à vacância. O artigo 79 da Constituição Federal estabelece que substituirá o presidente, né, no caso de impedimento, e a sucessão, né, no caso de vaga, o vice-presidente. Então, fica da seguinte forma. Se houver um impedimento e ficar vago o cargo, o vice-presidente assume. Portanto, existe uma diferença entre impedimento e vacância. O que é impedimento? É o afastamento temporário por causa de doença ou férias de viagem. Então, o presidente está impedido ali, ele vai ter o vice-presidente para fazer a substituição. Isso aí o vice-presidente faz. Agora, muda um pouquinho. A vacância é o afastamento definitivo pela cassação, pelo impeachment, regulado lá, como nós já vimos, pela Lei 1079 de 1950. E também por renúncia ao mandato ou pela morte do presidente. Então, aí, caso isso aconteça, o vice-presidente também esteja impedido, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Caso o presidente da Câmara também esteja impedido, assume o presidente do Senado Federal. E também, caso isso aconteça, caso também esteja impedido, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa, gente, é a ordem ditada lá pelo artigo 80 da Constituição Federal. Então, vamos ver como o assunto pode ser cobrado em banca. Eu peguei aqui uma questão da Fundação Carlos Chaga em um concurso para técnico de controle externo. O enunciado da questão é da seguinte forma: se o presidente da República atira contra seu próprio primo e comete um crime de homicídio na vigência do seu mandato, motivado apenas por violento ciúme em relação à sua esposa. Aí vem as alternativas. Alternativa A: ele não poderá ser responsabilidade por ato enquanto durar o seu mandato. Alternativa B: será processado e julgado na vigência de seu mandato pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativa C: será processado e julgado na vigência de seu mandato pelo Senado Federal e, caso seja considerado culpado, sofrerá a pena de impeachment. Letra D: será submetido a um primeiro julgamento perante o Congresso Nacional, o qual decidirá sobre a manutenção da decretação da prisão preventiva. Letra D: poderá ficar afastado do cargo por decisão do Senado Federal até que se ultime o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, atenção, lembrando aqui que estamos falando caso o presidente da República cometa um crime de homicídio na vigência do seu mandato, motivado apenas por ciúme,
Ou seja, é um crime comum que não tem nada a ver com a sua função presidencial. Aqui foi o sangue do presidente da República que subiu e ele não conseguiu controlar o ciúme. Então vamos ver. A resposta correta é a alternativa A. Por quê? O presidente da República, como chefe de Estado, é inviolável durante o seu mandato, mesmo por prática de crime comum. É a regra lá do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aqui, gente, é importante lembrar que ele não é que ele vai ficar sem punição. Ele vai apenas ficar, o processo vai ficar suspenso durante o mandato. Por quê? Porque se fala o seguinte: o presidente da República é o chefe aqui maior do país. Então, nós temos aqui que o presidente da República, ele tem aquela função. Não é que seja de menor valor o crime que ele cometeu, lógico, o crime contra a vida. Mas fica suspenso porque se entende que ele é inviolável durante esse mandato e é para que ele termine o mandato. Ele vai pagar pelo crime, mas vai ser depois que terminar o mandato, porque durante o período do mandato é como pensar assim, o país precisa dele e ele precisa terminar o que ele começou, que é o mandato, porque é muito difícil chegar a presidente da República. Então chegou lá, ele vai ficar imune, ele vai ficar irresponsável no sentido de que ele não responde por esse crime, mas durante o mandato, depois ele vai responder sim. E não tem prescrição, não conta o prazo de prescrição durante esse período. A alternativa B está errada porque seria julgado pelo STF se o crime comum tivesse relação com a função presidencial, o que não é o caso. A alternativa C está errada porque o julgamento pelo Senado será por crime de responsabilidade, o que também não é o caso. As alternativas D e E também estão erradas porque seria julgado pelo Congresso ou Senado em caso de crime de responsabilidade. Então verifica que é uma questão clássica aqui, né? Que se você não tiver muita intimidade em saber o que é crime de responsabilidade e o que é crime comum, você não consegue responder a alternativa. Ok? É isso então. Terminamos aqui a nossa aula. Comente aí nas redes sociais, faça o seu comentário aqui, fique a sua dúvida que nós vamos esclarecer. E na próxima aula, nós estudaremos o Poder Executivo lá nos estados e no Distrito Federal. Depois nós estudaremos também o Poder Executivo dos municípios. Então, não perca a próxima aula que vai estar muito bacana. Até lá, um abração, tchau, tchau.